Então, boa noite a todos. Dando início, à nossa aula de hoje, continuando a nossa disciplina de fundamentos de roteamento e computação. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver o capítulo 2, do nosso curso da Cisco, do CCNA 2, falando de roteamento estático. Então, a gente vai começar a ver mais ou menos até a metade do capítulo 2, sobre roteamento estático, e na semana que vem a gente termina essa parte de roteamento estático. Então, já cadastrei lá o tópico da aula de hoje no SIGA A. Então, a gente vai ver aqui os subcapítulos 2.1 e o 2.2, tá? Mas a gente vai deixar uma parte 2.2 para a semana que vem. E também coloquei aqui já uma atividade prática lá do PET 3, tá? Que é configuração de rotas padrões e estática em IPv4, tá? A gente vai ver também do IPv6, mas eu não coloquei aqui o arquivo, mas quem quiser lá no material da Cisco tem disponível, tá? Tem esse mais laboratórios. Podem, sem problema, baixar aí e quem quiser fazer, resolver depois os outros laboratórios que tem lá. Mas tentem fazer pelo menos esse aqui, tá? No mínimo, esse que está colocado aqui da aula de hoje. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai começar a ver o capítulo 2 de roteamento estático. A gente vai falar sobre vantagens do roteamento estático e configuração de rota estática e padrão, tá? De roteadores, tanto do IPv4 quanto do IPv6. Como eu falei, uma parte desse subcapítulo 2.2 vai ficar para a semana que vem. E semana que vem a gente vê também aí a parte de solucionar rotas padrão estática, né? Problemas quando a gente vai configurar uma rota padrão, uma rota estática, tá? Então, iniciando aqui, a gente sabe que o roteador ele aprende, né, sobre as redes remotas de duas formas, né? Inseridas manualmente na tabela de roteamento, tá? Usando rotas estáticas, então a gente pode manualmente ir lá e inserir rotas na tabela de roteamento manualmente no roteador, ou dinamicamente, né, aprendidas através de algum protocolo de roteamento dinâmico, tá? Lembrando, quando a gente utiliza uma rota estática, né, que a gente manualmente configura, ela não é automaticamente alterada quando a topologia da rede muda. Então, a gente precisa ir lá manualmente reconfigurar essa rota caso a topologia mude, tá? Então, são aí as duas formas. Ou a gente insere rotas estáticas manualmente, ou a gente configura protocolos dinâmicos e, por sua vez, esses protocolos, eles fazem com que os roteadores populem, né, ou atualizem as suas tabelas de roteamento de forma automática. Aqui tem uma tabelinha sobre roteamento estático e dinâmico, né, as diferenças, por que usar roteamento estático, né? Eu falei na aula passada que a gente deve usar os dois em conjunto, tá? Então, fazendo aqui uma comparação sobre a complexidade de configuração no roteamento dinâmico. Normalmente, ele é independente do tamanho da rede, né? Mesmo que a rede cresça, ele vai conseguir funcionar sem problema. E o roteamento estático, ele aumenta muito, né, com o tamanho da rede, tá? A complexidade, porque imagina se eu tenho uma rede com, sei lá, centenas de roteadores, eu tenho que atualizar cada um deles manualmente, né? Então, quanto maior a rede, mais difícil é utilizar apenas roteamento estático, tá? Em relação à alteração de topologia, no roteamento dinâmico, automaticamente o protocolo aprende essas alterações, enquanto no roteamento estático a gente tem que intervir manualmente, né? O administrador da rede tem que ir lá manualmente intervir e fazer essas modificações. Em relação à escalabilidade, no roteamento dinâmico, ele é adequado para topologias simples e complexas, enquanto o estático para topologias simples apenas. Sobre segurança, o roteamento dinâmico é menos seguro, tá? Enquanto o roteamento estático é mais seguro. Uso de recursos, o roteamento dinâmico, ele usa mais CPU e memória, largura de banda do link. O roteamento estático não requer recursos adicionais, né? E, por fim, aqui a previsibilidade. O roteamento dinâmico, a rota vai depender da topologia atual, e no roteamento estático, a rota de destino é sempre a mesma, né? Porque a gente vai lá e manualmente informa qual é a rota de destino, e no dinâmico isso pode mudar com o passar do tempo. Mas a gente não quer dizer que a gente vai usar só o dinâmico, tá? Ou só o estático. Então, como eu falei, a gente vai usar uma combinação dos dois, né? E quando é que a gente deve usar rotas estáticas? Tá? Então, tem 3 usos aí normais para a gente utilizar rotas estáticas. Seriam em redes menores, das quais a gente não espera crescimento. Então, se tem uma rede bem pequena, que eu acredito que ela não vai crescer com poucas rotas, a gente pode usar o roteamento estático, tá? Não tem por que configurar um protocolo dinâmico para uma rede ali que vai ter 2 ou 3 rotas, tá? O roteamento para e das redes stubs, tá? O que é uma rede stub? É uma rede que ela tem uma única rota e tem um vizinho, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a rede 172.16.30.24, ela é uma rede stub, que a gente chama, tá?
Então, sempre que eu for uma rede, meu único caminho para alcançar a rede externa, né, alcançar a internet, só tem um caminho, não tem mais de um caminho, essa rede é chamada de uma rede stub, tá? E nesse caso aqui, o roteador, ele também é um roteador stub. Então, todo pacote dessa rede que sai para a internet, ele só pode seguir um caminho, né? Que é a interface aqui, serial 000. E todo pacote que vem da internet para essa rede também só vai seguir esse caminho aqui, né? Então, quando a gente tem essa configuração, a gente chama nessa rede de rede stub. Então, nesse caso aqui, a gente normalmente utiliza rota estática, tá? Porque como isso aqui não vai mudar, só tem um caminho, não tem por que eu colocar um protocolo dinâmico aqui para aprender essa rota aqui desse roteador. E também quando a gente quer configurar uma única rota padrão, tá? Para representar então um caminho, quando a gente não tem uma rede na tabela de roteamento mais específica para alcançar o destino, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia criar uma rota padrão estática aqui, para que qualquer pacote que chegue no R1 e queira sair da rede interna, ele sempre vai seguir esse caminho aqui. Então, são as três aí, vamos dizer, os três casos, né, que a gente pode, né, e deve usar rotas estáticas e não rotas dinâmicas. Então, a gente deve usar a rota estática para conectar-se a uma rede específica, conectar-se a um roteador stub. Quando a gente faz resumo, né, da tabela de roteamento, que vai reduzir o tamanho dos anúncios de roteamento, e para criar uma rota alternativa, caso ocorra uma falha no link da rota primária, que a gente vai ver um pouco isso na aula que vem. Então, nesse exemplo aqui que a gente viu anteriormente, tá? O R2, então, aqui ele foi configurado com uma rota estática para acessar a rede stub 172.16.30/24. Então, qualquer pacote que chegue aqui no R2, como ele só tem um caminho até essa rede aqui, a gente consegue no R2 configurar uma rota estática que vai encaminhar os pacotes para essa rede aqui através desse link serial. Tá? E a rota estática padrão, pessoal, como a gente já viu anteriormente, tá? Ela vai combinar então, todos os pacotes, tá? E ela é usada quando um pacote não tem uma correspondência específica na tabela de roteamento. Então, como eu falei, se eu não tenho nenhuma entrada específica que me leva até aquele destino, eu posso, então, se eu tiver configurado, né, eu posso enviar pela rota padrão. Ela pode ser aprendida de forma dinâmica ou estática, e quando a gente faz uma rota estática padrão, a gente usa sempre esse endereço aqui, 0.0.0.0.0/0, como um endereço IPv4 de destino. Tá? Ela vai criar, então, um getter de último recurso, que seria aquela última opção para enviar o pacote para frente antes de descartá-lo. E um exemplo comum é a gente fazer isso, né? Essa rota, ao conectar um roteador de borda aqui numa rede de um servidor de internet. Tá? Então, nesse caso aqui, o roteador vai ter apenas um outro roteador ao qual está conectado. Então, naquela mesma imagem que a gente tem ali, que a gente viu anteriormente, aqui no R1 eu posso configurar uma rota padrão, tá? Para eu enviar todo o tráfego que eu recebo aqui na interface Giga 00, tá? Ou qualquer outra interface, e mandar aqui pela S000. Por quê? Porque como só tem essa saída aqui para a internet, né? Então, qualquer coisa que chega aqui que não está diretamente conectada a mim, né? Nesse caso aqui é o R1, ele encaminha então para a rota padrão, que seria através desse link serial aqui, tá? Então, a rota padrão a gente sempre vai usar aí nesses casos, tá? Um outro uso, né, da rota estática é um resumo da rota estática. Então, diversas rotas estáticas, a gente consegue resumi-las em uma rede de endereço exclusivo, tá? Nesse caso, a gente tem que ter redes de destinos contíguas, que é nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 4 redes, 172.20, 172.21, 172.22, 173.23, então tenho redes contíguas, né, uma sequência da outra. E essas rotas estáticas múltiplas, então, elas devem usar a mesma interface também de saída ou próximo salto. Nessa figurinha aqui, então, ó, eu tenho essas 4 redes e a gente pode resumir elas numa única rota estática, tá? Então, só aumentando aqui um pouquinho. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse exemplo aqui, a rede 21, 22, 23 é a rede 20, tá? Nesse tipo de topologia. E essas minhas 4 redes aqui, eu posso resumir elas, né? Eu fazia a sumarização de rota, que é a mesma coisa, para esse endereço aqui, para essa rota aqui, 172.20.00/14. Por que a gente faz isso aqui? Porque daí no roteador aqui, eu vou ter somente uma entrada, né? Que vai indicar essa rota sumarizada aqui, ao invés de ter que ter 4 entradas para cada uma dessas redes aqui. Então, chegando aqui no R1, eu posso configurar essa rota sumarizada, ao invés de ter que configurar 4 rotas diferentes para cada uma dessas redes aqui, tá? Para sumarizar a rota, pessoal, é um cálculo bem simples, tá? Depois, se vocês quiserem procurar no Google aí e colocar, é uma coisa bem simples, mas resumindo, a gente pega aqui os 4 endereços,
transforma tudo em binário, tá? E eu vou verificando da esquerda para a direita os bits, tá? Um a um, até chegar naquela posição em que um bit de pelo menos uma dessas redes diverge do outro. Por exemplo, primeiro rede aqui o bit é 0 e os demais são 1, ou pode ser 0 e 1, 1 e 0, enfim. Quando eu cheguei nesse bit, dali para frente, eu zero todos os bits e transformo de novo em decimal. Aí eu vou ter, então, aqui a minha rota sumarizada, tá? E a máscara, o que eu faço? Eu conto ali, nesse caso, como foram 2 bits ali que foram diferentes, tá? Nesse exemplo aqui não está aqui em binário, né? Não está na tradução binário. Eu usei 2 bits aqui a menos, então eu vou contar aqui e colocar um barra 14, tá? Porque aqui a gente teria 16 bits iguais. Desculpa, eu me confundi nessa parte da barra 14 aqui. A gente conta quantos bits são iguais entre os 4 endereços e o número de bits é o nosso prefixo aqui, tá? O barra 14. Então, se a gente for ver aqui em binário, tanto nessa rede quanto nessa, os 14 bits iniciais são iguais, tá? Então, por isso a gente tem aqui um barra 14, ok? E desse bit 14, que na verdade é o 15 para frente, a gente zera eles todos para eu alcançar aqui, né? Para eu obter esse endereço 172.20.0.0, tá? Peraí que agora não passou mais. Um outro lugar que a gente pode, né, outro tipo de rota estática que a gente pode usar é a rota estática flutuante. O que é uma rota estática flutuante? É quando a gente usa uma rota, né, um caminho como backup. Tá? Então, quando a rota primária a gente configura inicialmente não está disponível, a gente pode configurar uma outra rota com uma distância administrativa maior, né, do que a rota primária, para que ela funcione como um backup. Tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente tem uma rota usando o EIGRP, a distância administrativa dela é igual a 90. Então, eu posso configurar estaticamente uma rota, que vai seguir um outro caminho, né, diferente, e manualmente colocar que a distância administrativa dela é 91. Então, sempre o roteador vai tentar usar essa que eu aprendi pelo EGRP, que o custo é 90, que a distância administrativa é 90. Caso ela falhe, né, ela não esteja disponível, então eu posso usar outra que tem uma distância administrativa aqui 91. Por que é importante eu colocar uma distância administrativa maior do que 90? Porque lembrem, é através disso aqui que o roteador escolhe a rota, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui 89, o roteador sempre vai escolher a minha rota, que eu configurei como um backup, ao invés da rota do protocolo dinâmico, tá? Mas na aula que vem a gente vai ver um pouco mais sobre rota flutuante, também como configurar. Que é bem simples, tá? Então, rota flutuante, resumo de rota, rota estática padrão, né? São aí as maneiras que a gente pode configurar uma rota estática no roteador, né? Os usos das rotas estáticas. Agora estamos falando um pouco mais da parte prática, né? Como a gente configura as rotas estáticas e padrão. A gente vai ver aqui os comandos, depois eu vou lá no Packet Tracer e aplicar esses comandos para a gente ver como a gente configura, tá? Mas é bem simples, pessoal, não tem nada demais. Então, o comando básico para configurar uma rota, né? É IP route, a rede que eu quero alcançar, né? A máscara de subrede, e eu passo o endereço de próximo salto ou a interface de saída, tá? É bem simples, então, o comando. Então, a gente vendo aqui os exemplos que a gente tem aqui. Nesse caso aqui, ó, o roteador R1, ele tem somente na tabela de roteamento dele as redes diretamente conectadas, né? Então tem 2 entradas aqui com a letra C, que significa que é uma rede, uma interface que está diretamente conectada. O R2 tem 3, né? Que são essas 2 serial e também aqui a Ethernet. E o R3 também tem apenas 2, uma gigabit Ethernet e uma serial. Então, isso aqui, como a gente viu na aula passada, quando eu configuro, eu conecto os dispositivos nas interfaces, configuro as interfaces com IP e ativo as interfaces, automaticamente, né, essas redes diretamente conectadas, elas vão lá para a tabela de roteamento. A gente não precisa fazer nada na própria tabela de roteamento. Só que se a gente for ver aqui, ó, nesse nosso exemplo, o roteador R1, ele só tem entradas, então, para alcançar essa rede aqui, que está conectada a ele, e essa rede do R2. Mas ele não consegue alcançar essa rede que está conectada aqui ao R3. Então, nesse caso aqui, a gente poderia configurar uma rota estática para que o roteador R1 alcance aqui a rede no roteador R3, tá? Então, a gente pode configurar uma rota estática aí
informando o endereço de próximo salto, né? Então, com o endereço IP do próximo salto, a interface saída do roteador, ou eu poderia informar ambos, né? Tanto o próximo salto quanto a interface de saída, tá? Então, a gente sempre, quando for criar uma rota estática, a gente pode usar o IP de próximo salto, a interface de saída ou ambos, tá? Já vou adiantando que normalmente agora a gente usa mais o endereço de próximo salto, tá? Porque essa de usar ambos e também a interface de saída, tá? Era mais utilizada em SOs antigos, tá? Por causa da busca, enfim, que era um pouco mais rápido. Agora com aquele CFE lá da Cisco, que é o Cisco Express Forwarding, tá? Ele consegue ter uma otimização quando a gente usa aqui o próximo salto, tá? Então, é mais comum a gente ver as rotas aqui com IP de próximo salto, ou ainda algumas coisas como a interface de saída, tá? Essa totalmente qualificada aqui é mais difícil de a gente ver. Então, como é que configura uma rota estática de próximo salto? Ou seja, informando o endereço IP de próximo salto. Então, é bem simples. Ó. Eu estou aqui em R1, roteador R1. Vou dar o comando IP route. Qual é como é que eu faço para atingir essa rede? 172.16.1.0/24. Eu preciso, estando em R1, mandar o pacote para o R2, né? Então, eu vou colocar lá no meu roteador IP route 172.16.1.0, 255.255.255.0, que é o quê? É o IP e a máscara dessa rede que eu quero alcançar aqui, tá? Que é a rede do PC2. E eu tenho que indicar para onde é que eu tenho que enviar esse pacote para chegar lá. Se eu estou no R1, qual é o IP de próximo salto, né? Para qual interface que eu tenho que enviar isso para que ele chegue lá. Então, eu vou enviar aqui pela minha interface serial 000 para essa interface do R2 aqui. Então, quando a gente configura uma rota informando um IP de próximo salto, esse IP aqui, 172.16.22, é o IP da interface do roteador de destino, tá? Não é o IP da minha própria interface. Então, essa interface aqui, ela tem o IP 172.16.22, então é esse IP aqui do R2 que eu vou colocar aqui. Como é que eu atinjo a rede 192.68.1.0, tá? Que é essa rede que está aqui, ó, entre o R2 e o R3. Eu preciso também mandar por aqui, né? Para essa interface, que eu só tenho essa saída. Então, eu vou colocar lá IP route 192.68.1.0.255.255.255.0.172.16.22. E como é que eu faço para alcançar a rede 20/24, que é a rede aqui do PC3, que está conectada no R3? Eu também tenho que seguir o mesmo caminho, né? Que eu só tenho essa saída. Então, eu configuro dando o comando IP route 192.68.2.0.255.255.255.0.172.16.2.2. Aqui já dá para perceber uma coisa, né? Nessa topologia aqui, a gente poderia fazer o quê aqui? Eu configurar no R1 uma rota padrão, né? Porque todas elas estão sendo enviadas para o mesmo endereço de próximo salto, né? Então, para o mesmo IP, para o mesmo dispositivo. Então, eu poderia aqui configurar uma rota padrão e eu enviar tudo para R2. Então, ao invés de eu ter 3 entradas na minha tabela, eu poderia ter apenas uma rota padrão, tá? Então, quando a gente configura aqui essas rotas, tá? A gente vai ver que daí a tabela de roteamento, claro, vai aparecer com as entradas. E quando aqui nesse exemplo, ó, o roteador ele quer o roteador R1, ou desculpa, quando o pacote que está nessa rede do PC1 é destinado para a rede 192.68.20.20, que é a rede aqui que está no PC3, olha o que acontece aqui no R1. Primeiro ele vai procurar uma correspondência para encaminhar o pacote, tá? Para essa rede, e vai verificar o quê? Que para chegar na rede 192.68.20, que é a rota estática que a gente configurou, ele tem que enviar para o IP 172.16.2.2, né? Que é a única saída que ele tem aqui. No entanto, para ele determinar como alcançar esse IP aqui, ele precisa encontrar uma outra entrada na tabela de roteamento, tá? Que me indique para qual interface que ele tem que enviar esse endereço, tá? Porque no final o roteador sempre tem que ter a resposta. Qual interface minha que eu tenho que encaminhar esse pacote para que o pacote chegue até o próximo dispositivo. Então, ele procura novamente e verifica que para chegar, ou para alcançar, né, uma rede 172.16.2.2, né, um endereço IP que pertence à rede 172.16.2.0, ele precisa, então, enviar o pacote para a interface serial 0000. Tá? Então, aqui ele fez duas buscas, né? Ele fez uma pesquisa, depois, através do próximo salto IP, ele fez uma outra pesquisa, uma outra busca para encontrar qual a interface serial que ele vai encaminhar. Quando a gente precisa, o roteador precisa fazer duas pesquisas ou mais na tabela de roteamento, a gente chama isso de busca ou pesquisa recursiva, tá?
Então, isso, de certa forma, ele leva um pouquinho mais de tempo. Mas, como eu falei, nos dispositivos mais atuais, nos sistemas operacionais mais atuais, com o Cisco Express Forward, tá? Isso não acontece, ele consegue resolver isso numa única pesquisa, ok? E lembrando que se a interface de saída estiver inativa, né, ou não configurada, a rota estática ela não vai ser configurada aqui, tá? Na tabela de roteamento, ela não vai aparecer, tá? Mas eu já tinha falado na aula passada, né? Todas as interfaces têm que estar configuradas corretamente para que a gente consiga depois ali instalar as tabelas de roteamento. Um outro tipo, então, aqui a gente estava vendo a rota estática de próximo salto, que é quando a gente informa o IP, e a gente também consegue configurar uma rota estática diretamente conectada, que é quando eu informo a interface, né, ao invés de informar o IP. Então, nesse exemplo aqui, ó, no R1, eu poderia fazer as mesmas configurações que a gente fez anteriormente. Ao invés de usar o IP, né, de próximo salto, eu poderia informar a interface de saída, tá? Mas, de novo, essa interface de saída aqui, quando eu informo, é a interface do roteador R1, tá? É a interface do roteador que está enviando o pacote. Às vezes, então, o pessoal se confunde, né? Porque quando eu informo a interface, é a interface do próprio roteador. Quando eu informo o IP, é o IP de próximo salto, é o IP da interface do outro roteador, né? Aquele que vai receber o pacote. Tá, mas o comando é o mesmo, só muda, ao invés de eu colocar o IP de próximo salto, eu coloco a interface aqui do roteador que vai ser utilizada para encaminhar, né, o pacote. Então, como eu falei, com o System Express Forward, tá, que é o CFE, comportamento padrão no sistema operacional 12.0 ou posterior, tá, ele vai permitir uma busca otimizada, usando a FIB dele e também a tabela de roteamento e adjacência, tá? E nenhuma pesquisa recursiva é necessária para buscar endereço de próximo salto. Então, nos equipamentos mais atuais, principalmente com os sistemas operacionais mais atuais, então, mesmo que a gente configure com o IP de próximo salto, tá? Essa busca aqui recursiva não acontece, tá? Então, falando em desempenho com o CEF, isso aqui não é mais tão válido como era antigamente, tá? Mas nos sistemas operacionais mais antigos, equipamentos mais antigos, isso aqui fazia mais diferença. Tá? Ou se, por exemplo, a gente desabilitar o CFE no roteador, aí sim, uma busca aqui de próximo salto, ela vai ter essa, uma rota com próximo salto, ela vai ter essa busca recursiva e vai ser um pouco mais lenta, né, do que a gente configurar aqui uma rota com a interface de saída. E por fim, a gente também pode configurar uma rota estática totalmente especificada, né, que seria o quê? Eu informar ambos, né, eu vou informar tanto a interface serial ou gigabit, né, o Fast Ethernet, enfim, quanto o endereço de próximo salto, tá? Antigamente, pessoal, aqui, como eu falei, quando a gente usa, quando a saída, né, uma interface de saída é uma rede Ethernet, nesse exemplo aqui, tá? Não uma tecnologia Ethernet, um gigabit, um Fast Ethernet, não uma serial, tá? A gente precisava informar, né, uma rota totalmente especificada, né? Por que isso? Porque se eu informasse aqui somente a interface de saída e não o IP de próximo salto, o roteador R1 ele não consegue, né, utilizar obter o MAC, né, do roteador para enviar o pacote. Lembre que a gente precisa ter um endereço IP de destino e também o MAC, né? Então, quando a gente configurava aqui antigamente nos sistemas operacionais aqui somente a interface de saída sem o IP, dependendo da configuração não ia funcionar, porque como o R1 não conseguiria obter, né, o MAC da interface de R2, ela ia conseguir fechar o pacote de forma correta e enviar esse pacote para frente. Então, por isso que quando é uma interface Ethernet, sendo Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, a gente deve usar aqui uma rede estática totalmente especificada, tá? E por que era feito isso? Porque como não tinha o CFE, era feito isso para eu não perder tempo tendo duas buscas, né? A busca recursiva por causa do próximo salto, e também não ter esse problema de não conseguir achar o endereço MAC, né? Então, por isso que a gente indicava aqui tanto a interface de saída quanto o IP de próximo salto. Ó. Então, o comando era IP route 172.16.1.0.255.255.255.0, interface de saída do R1, e o IP de próximo salto da interface lá do R2. Então, com isso, eu conseguia encontrar o MAC através desse IP aqui, né, o MAC da interface do R2, e também não tinha aquela perda, né, vamos dizer, de tempo ou de recursos ali, tendo que fazer duas ou mais buscas na tabela de roteamento. Tá? Mas com o Cisco Express Forward, né, se estiver habilitado, isso não faz mais muito sentido, então a gente pode praticamente sempre utilizar a rota estática apenas com o endereço de próximo salto
que a gente não vai ter a perda na busca, né, na tabela de roteamento, e também não vai ter esse problema aqui de encontrar o MAC do próximo salto, né? E por que daí na rota, quando a gente usa aqui uma conexão de ponto a ponto serial, a gente indicava, né, mais antigamente, a interface ao invés do IP de próximo salto? Porque numa conexão ponto a ponto, né, a gente não tem endereço MAC, né? Uma comunicação serial. O MAC, quando ele é montado aqui, o endereço MAC, o roteador usa o endereço de broadcast, tá? Como se fosse para todos, porque ele sabe que é uma ponto a ponto, que ele tem certeza que do outro lado só vai ter aquele dispositivo, né? Não pode ter mais do que um. Então, nesse caso, por isso que era usada a interface e não tinha problema nenhum nessa resolução de MAC, porque não precisava resolver o MAC, tá? Mas isso só valia quando era interface serial, né? Uma interface desculpa, uma conexão serial, uma conexão com Ethernet já teria esse problema aí do MAC, e aí uma solução era usar uma rota totalmente especificada. Atualmente, usando o CFE da Cisco, isso não é mais um problema, a gente pode simplesmente aí usar o endereço de próximo salto para qualquer interface que vai funcionar. Para a gente verificar as configurações, a gente já deu esse comando na aula passada, enfim, ou até no semestre passado, é show IP route estática aqui, para a gente verificar as rotas estáticas que a gente foi configurado. Se eu der apenas show IP route, a gente consegue ver a tabela completa. Tá? Depois a gente vai dar esses comandos ali no packet 3, tá? Se eu quiser ver uma rota específica, eu posso dar show IP route e IP para verificar somente aquela rota, né? E também a gente consegue ver as rotas lá no arquivo de configuração. Falando agora um pouco da rota estática padrão, que foi o que faltou no IPv4. Então, o comando é o mesmo, tá? Só vai mudar, então, o endereço IP da rede e a máscara. Então, as rotas estáticas padrão, elas costumam ser usadas para a gente conectar um roteador de borda para uma rede de provedor de serviço, ou um roteador stub, né? Que a gente viu no início da aula ali, que é um roteador com apenas um vizinho. Então, a rota padrão vai ser usada quando nenhuma outra rota na tabela de roteamento corresponde ao endereço IP de destino. Então, o comando, como eu falei, é o mesmo, IP route, o que muda é isso aqui, ó. Eu sempre vou usar 0.0.0.0.0, espaço 0.0.0.0. Aqui tem até um errinho, né? Faltou um espaço aqui entre o IP e a máscara, tá? E depois eu coloco aqui qual é o IP de próximo salto ou a interface de saída. Então, como eu te falei lá no início, ó, no R1 aqui, ao invés de eu configurar 3 rotas separadas para cada uma das 3 redes aqui, eu posso simplesmente fazer essa configuração. IP route 000, espaço 000, e o IP de próximo salto, 172.16.22. Então, o único comando aqui, eu crio uma rota estática, nesse exemplo aqui, que eu vou conseguir atingir aqui as 3 redes sem nenhum problema. Para verificar a rota então, do show IP route, tá? Se eu passar aqui o comando static, ele vai exibir apenas as rotas estáticas, não vai exibir as rotas diretamente conectadas ou aprendidas dinamicamente, tá? E vai estar lá, então, configurada a nossa rota estática e vai aparecer aquela frasezinha, né? O gateway de último recurso é o endereço 172.16.22 para a rede 000, que é uma rede padrão, né? Ou seja, qualquer coisa que chegue nessa tabela de roteamento, nesse roteador, não tendo nada mais específico, ele vai mandar aqui para o IP de próximo salto 172.16.2.2. E agora vamos ver as mesmas coisas, mas com o IPv6, tá? O que diferencia o comando para criar uma rota IPv6, ao invés de ser IP, é IPv6, route, e ao invés de usar um IPv4, uma máscara IPv4, eu vou usar o IPv6 e o prefixo do IPv6, tá? O resto é tudo igual. Só tem uma pequena diferença, que no IPv6 a gente sempre precisa dar esse comando aqui no início, ó, no roteador IPv6 unicast routing, tá? Para permitir que o roteador encaminhe pacotes IPv6. Então, se a gente não der esse comando aqui para habilitar o roteamento IPv6 no roteador, por mais que eu configure as rotas lá, não vai adiantar, né? Não vai fazer o roteamento. Então, dado esse comando aqui, a gente pode criar uma rota com IP de próximo salto. Então, aqui a gente tem a mesma topologia de antes, só que com IPv6, né? Então, aqui todos os roteadores que só têm na sua tabela aquelas redes que estão diretamente conectadas. Então, eu posso criar uma rota de próximo salto, né? Que vai ser identificada por endereço IPv6, por uma interface de saída ou por anos, tá? Então, da mesma forma que no IPv4, pessoal, a gente tem 3 tipos de rota estática também, tá?
Então, a rota estática de próximo salto IPv6, que a gente vai usar o IPv6 do próximo salto. Rota estática diretamente conectada do IPv6, que a gente vai usar somente a interface de saída. E rota estática totalmente especificada do IPv6, que é a interface de saída e o endereço de próximo salto. Então, é igual no IPv4, tá? São as mesmas opções, praticamente o mesmo comando, só que com o endereço IPv6. Então, para configurar uma rota estática de próximo salto IPv6, comando IPv6 route, endereço IPv6 da rede que eu quero alcançar, barra o prefixo, que normalmente é 64, espaço para qual endereço de próximo salto eu vou enviar. Nesse caso aqui, é o endereço 2001 DB8 ACAD 2.4.2.2, que é o IP aqui da interface do roteador R2. Então, bem semelhante ao IPv4, só que com endereço IPv6. E da mesma forma, pessoal, nesse exemplo aqui, ele vai ter que fazer, para enviar um pacote, por exemplo, do R1 aqui, da rede do R1 para a rede de R3, vai ter que ter também aquela busca recursiva, né? Ele vai primeiro, aqui tem até um erro na imagem, tá? Mas ele vai primeiro buscar, que para enviar para a rede 2001 DB8 ACAD2, que é, desculpa, essa rede aqui de cima do PC2, ele tem que enviar para o endereço 2001 DB8 ACAD 4.2.2. E depois tem que buscar aqui novamente aqui dentro, para chegar nesse endereço aqui, para qual interface de saída ele tem que enviar, né? Então ele vai ver que esse endereço pertence à rede DB8ACAD 2.4 aqui e tem que enviar pela interface serial 000, tá? Então, da mesma forma que no IPv4, ele também faz uma busca recursiva. Para configurar uma rota totalmente IPv6 diretamente conectada, é semelhante ao IPv4, então IPv6 route rede barra prefixo e informo qual a interface de saída do roteador aqui, nesse caso R1, que eu vou enviar os pacotes, tá? Então, as três aqui têm a mesma interface de saída, que seria serial 000. E a totalmente especificada do IPv6, ela é semelhante ao IPv4, tá? Só que no IPv6, pessoal, a rota estática totalmente especificada, ela deve ser usada se o endereço local, de link local do IPv6 for usado como próximo salto, tá? Vocês vão ver que nas redes IPv6, normalmente, as interfaces dos roteadores, né, elas além da interface, o IP global, elas têm também o IP de link local, que sempre começa com FE 80, alguma coisa, tá? E nesse caso, no gateway dos equipamentos, né, enfim, a gente utiliza esse endereço aqui, tá? E não o global. Por quê? Porque esse endereço é um endereço parecido, né, semelhante ao endereço do IPv4 privado, que ele só funciona aqui localmente, tá? Então, quando a gente for usar nas interfaces roteadores aqui, endereço de link local, a gente deve especificar, então, uma rota IPv6 totalmente especificada, tá? Então, IPv6 route, a rede que eu quero alcançar, o prefixo, a interface serial de saída e o endereço IPv6 de link local, né? Como eu falei, normalmente é FE alguma coisa, tá? Então, nesse caso aqui mais específico, a gente precisa usar aqui esse tipo de configuração, tá? Por quê? Porque esse endereço de link local, ele é único dentro da rede, né? Mas na outra rede, a gente pode ter uma rede fora, ou até próxima, né? Que use o mesmo endereço. Então, para não ter problemas aqui, a gente também especifica qual é a interface de saída, tá? Porque esse roteador R1, por exemplo, ele pode ter uma conexão com um outro roteador que também usa o mesmo endereço de link local, né? Que vai ser outra rede. Então, nesse caso, a gente usa sempre aqui a IPv6 totalmente especificada. E o que vai lá para o IPv4, né, do Cisco Express Forward, também vale aqui para o IPv6. Né? Então, eu usando o IP de próximo salto, com o Cisco Express Forward, não tem uma busca recursiva, né? É uma busca direta. Para verificar as rotas aqui, então, no IPv6 comando semelhante, show IPv6, hold, tá? Para verificar as rotas, bem semelhante ao IPv4. E por fim, aqui, para a gente criar uma rota padrão no IPv6, o comando é IPv6 route 2.2 barra 0. Aí às vezes parece meio estranho, né? Mas lembrem, o 2 pontos aqui, ele significa que o IPv6 é todo composto de zeros, tá? São todos os bits zero. Ao invés de eu escrever que todos os bits zero, ou na verdade, todos os hexadecimais igual a zero, a gente pode resumir, né? Escrever 2 pontos, e barra 0, que seria então o prefixo ali de tamanho zero. Então, aqui um exemplo prático, para criar aqui uma rota padrão, eu poderia escrever IPv6 route, 2 pontos, barra 0, informando
o IP de próximo salto, né? Que nesse caso aqui é o IP da interface do R2. Então, bem semelhante ao IPv4. E para verificar a rota padrão, a gente dá lá o show IPv6 hold static, tá? E a rota padrão no IPv6, ele aparece um pouquinho diferente, tá? Do que no IPv4. 2.2.0, vi aqui o IP que a gente vai enviar o pacote para utilizar essa rota aqui, né? Só que não aparece aquela frasezinha lá, get de último recurso, tá? Aquilo só aparece em tabelas de roteamento IPv4. IPv6 não aparece. Tranquilo? Dúvidas? Agora vamos fazer os comandos aí. Deixa eu voltar tudo ali. Pessoal, dúvida aí sobre a teoria aí? Tranquilo? Antes da gente ver os comandos. Geraldo. Se tem uma aplicação prática direta onde a gente vai usar esse tipo de definição de rota, por exemplo, eu fazia instalação de câmera, então precisava colocar uma rota direta para a câmera acessar, por exemplo. Isso é um exemplo? Sim, se você quiser fazer, sim. Na tua casa, por exemplo, aí criar uma rota no roteador, sim, pode usar uma rota estática. Isso seria um exemplo. Na vida real, em empresas, em grandes empresas, tá? É utilizado, com certeza, o roteamento dinâmico, o SPF, ou o EGRP, tá? Mas também pode ter algumas rotas estáticas, tá? Como a gente viu aqui nessas configurações aqui, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma rede stub aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho esse tipo de topologia, que eu tenho uma rede lá que só tem um caminho, então aqui normalmente a gente vai configurar uma rota estática padrão aqui, tá? E não colocar um protocolo de roteamento dinâmico aqui, ou, enfim, ou configurar várias rotas estáticas, a gente pode configurar somente uma padrão, tá? Então, como eu falei, nesses casos aqui, a gente vai usa a estática, que tá aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Uma rede específica, então eu tenho uma única rede, eu quero conectar ela, a gente usa uma rota estática, ou um roteador stub, que é aquele exemplo ali anterior. Quando a gente tem resumo de rotas, então se eu vou sumarizar as rotas, né? Várias rotas numa só, que é esse exemplo que a gente viu aqui, também é rota estática. E para a gente criar uma rota alternativa, tá? Que é uma rota flutuante. A gente vai ver como configurar na aula que vem, mas é bem simples também, tá? Então, também aqui usaria a rota estática, até tá aqui no exemplo, ó. Inicialmente, o roteador aqui, ele vai usar sempre uma rota que ele aprendeu pelo EGRP, mas caso essa rota falhe, ele pode usar uma outra rota para um outro caminho que foi configurado estaticamente, tá? Então, nesses tipos aí nesses exemplos, a gente utilizaria rota estática, tá? Ah, eu tenho uma rede lá com, sei lá, bem pequenininho, uma pequena empresa que tem 2, 3 rotas. Então, eu vou usar rota estática, não vou configurar um protocolo dinâmico para aprender 2 rotas, né? Ou 3. Agora, numa grande rede, numa grande empresa, aí sim, é de roteamento dinâmico com alguns pontos que a gente utiliza de rota estática, tá? Um deles, link de backup aqui, né? Para ter um segundo caminho, poderia ser uma rota estática. Respondido, não? É porque, por exemplo, quando você vai instalar um DVR e você vai fazer acesso remoto para o cliente, a configuração do DVR, quando você não tem um link estático no provedor, né, que é ele que vai mandar, sim, você não consegue ter acesso à câmera. Aí isso é um problema, porque várias vezes, quando você vai acessar, dependendo do provedor da pessoa, você não consegue jogar a imagem de maneira alguma. Uhum. Aí Não, sim. Se tu, você tem que ir lá e pedir um IP lá, um IP fixo. sim, Liberar o IP fixo para não ficar seria mudando, uma né? rota, né? Mas tem a ver também muito com. Porque provavelmente, como é um IP dinâmico lá, ele fica alterando, né? Daí quando muda, tu já perde a conexão, né? Se tu fizer uma rota estática, daí tu, né? Aí só se tivesse um protocolo, sei lá, fosse um protocolo dinâmico, para ele aprender de novo que esse IP mudou, e aí ele alteraria esse IP, né? Ele aprenderia que esse IP mudou e ele configuraria a rota normalmente. Mas, nesse caso, tu conseguisse um IP próprio teu, né? Aí configuraria uma rota estática, ficaria bem mais simples e bem menos uso de recurso, né? Porque não teria por que tu
que é um roteamento dinâmico enfim, para esse caso aí, né? Mas tem essa questão do IP público, né? Que é difícil a gente conseguir do provedor, né? Porque não tem mais, né? Não tem mais. É. E agora tem que. Só que os fabricantes lá do DVR, né, por exemplo, a Intelbras e a JFL, que são as duas maiores no Brasil, praticamente tudo que eles fizeram até o ano passado necessitava do IP fixo, Uhum. Para te né, conseguir. para conseguir acesso. Aham. Né? Então, basicamente, a gente só conseguia acesso se o cliente fosse cliente da Oi, por exemplo, ou de algum outro provedor de telefonia móvel, Uhum. fixa, quer dizer. E quando era um provedor, por exemplo, local, como a maioria da gente usa aí, você não conseguia. Aham. Né? Então, usando essa configuração, seria possível burlar essa deficiência deles? Mas hoje a questão não é nem isso, né? A questão é porque para te fazer esse acesso eu não entendo muito de câmeras, tá? Nessa parte de, enfim, de configuração de câmeras e acesso. Mas a questão é que tu teria que ter um endereço teu que te fornecesse para te conseguir lá na casa do cliente. Aí, provavelmente, como eu falei, o cliente provavelmente ele tem um DHCP que fica mudando de tempos em tempos, aí tu vai lá, configura hoje, tá, o acesso é 192.10.10.10, mas amanhã já não é mais, já é outro, né? Porque já mudou o DHCP, né? O DHCP provavelmente já mudou o IP deles. Então, não é nem uma questão de tu criar uma rota certa, a questão é que o IP lá vai ficar sempre mudando, né? E aí, para o IP sempre mudando, teria que, de alguma forma, configurar nessa rede, enfim, um roteamento dinâmico para te conseguir fazer esse acesso, né? Mas não sei se seria viável, né? Tá. Mas é uma É, questão muito mais eu sei que tá falando, é uma questão muito mais dos IPs lá para tu conseguir acessar, né? Não mudar. obrigado. Pessoal, então vamos ver aqui alguns comandos, tá? São que a gente viu ali na aula de hoje. Deixa eu me achar aqui. Estão vendo a tela aí, né? Pessoal, então aqui estou no roteador aqui, normalzinho, comumzinho, e vamos aqui dar alguns comandos então para a gente, os tipos de rotas aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu não estou conectado a nada, tá? Só o roteador sozinho aqui mesmo. Então vou dar aqui configura terminal. Eu quero criar uma rota usando o endereço de próximo salto. Então, qual é o comando? IP route. Eu quero, por exemplo, chegar na rede 192.168.1.0, 255.255.255.0. Tá, então, o pacote chega aqui até mim, que tem como destino a rede 92.168.1.0, com a marca 255.255.255.0. Eu vou enviar para qual IP? Por exemplo, vou enviar para o IP 172.16.2.2. Então, isso aqui é um comando para eu configurar uma rota estática, né, com o endereço de próximo salto. Eu poderia fazer a mesma coisa usando uma interface, né, de saída, por exemplo, interface serial giga 0/0. Tá? No caso, essa aí é uma rota IPv4. Desculpa? Essa aí é uma rota IPv4. IPv4, tá? Giga 0/0, tá? Aqui dá esse aviso aqui, tá? Porque se não for uma point-to-point, pode ter problema no impacto, aquilo que eu falei, né? Se é uma interface Ethernet, a gente deve informar a interface e o IP de próximo salto, né? Tinha explicado isso na aula ali anteriormente. Só que aqui no PEPS 3, pessoal, vocês vão ver, a gente tem uma limitação que ele não aceita uma rota totalmente qualificada. Tá? Então, mas como é que seria, né, no computador real? É a mesma coisa que p-route, endereço de rede, endereço de a máscara, a interface serial de saída do roteador e o IP que eu quero mandar. Seria 172 aqui, 16.2.2. Tá? Então, esse comando aqui, passando a interface de saída e o IP de próximo salto, seria a forma de eu configurar uma rota totalmente especificada. Tá? Mas, como eu falei, se eu der aqui o Enter, ó, ele não aceita porque no PET 3 tem essa limitação de não aceitar esse tipo de rota. Tá?
Como eu falei, nos equipamentos mais modernos, cujo CFE, e também nos dispositivos mais modernos, tá? Não faz muito sentido mais a gente utilizar isso aqui. É mais comum a gente simplesmente usar uma rota aqui com endereço de próximo salto, uma vez que o Cisco Express Forward ele vai garantir uma busca otimizada na tabela de roteamento e não vou ter uma busca recursiva, tá? Claro que lá no IPv6 a gente precisa fazer, quando for dar o link local que eu expliquei anteriormente, daí a gente precisa ter uma rota totalmente especificada. Então, só vamos aqui voltar aqui e vamos ver aqui, a verificar essas rotas, né? Como é que a gente dá o comando? É show IP host, para ver uma tabela IPv4. Tá? Vamos dizer, por que não apareceu nada aqui? Por que não apareceu nada aqui? Porque, como eu falei, ó, eu tenho aqui somente um roteador sozinho, né? Então, como as interfaces não estão nem ativadas, não estão configuradas, tá? Não vai aparecer nada na tabela de roteamento. Mas quando vocês forem fazer lá o exercício aquele prático, vocês configurarem as rotas, vocês vão ver que por estar a interface ativada e configurada, aí a tabela de roteamento ela vai ser populada, né? Então, por mais que a gente vá lá e configure aqui uma rota ó, e não dê erro nenhum, ela não é instalada na tabela de roteamento, por quê? Porque aquela interface não está ativa. Se eu ativar aquela interface, conectar ela em algum equipamento, ela vai ser instalada na tabela de roteamento. Tá? Então, se eu voltar aqui e dar um show running config, percebam que os comandos que eu dei estão lá, tá? São comandos válidos, tá? Não deu nenhum erro, ó. Eu tenho uma rota para 926810, usando esse endereço aqui, e uma rota para 1926810, usando essa interface aqui. Só que não está na tabela de roteamento. Se a gente for lá depois ativar essas interfaces que tenham aqui esses IPs, né? Que esses IPs correspondam, essas duas configurações aqui vão ser instaladas na tabela de roteamento e vai aparecer lá como uma rota na tabela de roteamento. Então, a gente fala que a rota não foi instalada, um dos motivos é esse, né? Se a interface está desativada ou se não está configurado o IP corretamente, mesmo que a gente dê o comando e não dê nenhum erro, ela não vai lá para a tabela de roteamento. Então, vamos voltar aqui. E como é que eu faço uma rota padrão agora? Vamos lá. IP route, rota padrão, IPv4, 0.0.0.0.0, 0.0.0.0, e aqui eu vou passar, então, aqui, nesse exemplo, posso passar a interface, né, de saída, ou o endereço de próximo salto, 172.16.2.2. Não, faltou um zero ali, professor? Faltando zero, deu erro ali já. Faltando zero. Agora foi. Proute 000, 0, espaço 0000 e o IP. De novo, não aparece nada, por quê? Porque aquela interface 7216.222, ela não está, essa interface não está ativa, né? Não está comunicando com o equipamento. Agora, se eu der um show running aqui, como eu falei, está lá na configuração do roteador a interface. Né? Depois eu abro aqui aquele exemplo, vocês vão ver a tabela já com algumas entradas, tá? E o IPv6, pessoal, como a gente falou que é bem semelhante, só que primeiro eu tenho que fazer o quê? IPv6, né, aqui, configure terminal, IPv6, unicast routing. Para que isso aqui? É só para ativar o roteamento IPv6 no roteador. E agora, então, eu posso criar as rotas. Então, IPv6, route, eu vou passar o quê? Um endereço IPv6, um prefixo e também uma interface de saída ou um IP de próximo salto. Então, IPv6 route, vamos lá, tem aqui no 2001, DB8. Lembrando que o IPv6 eu posso usar letra maiúscula ou minúscula, tá? Não faz diferença. Posso usar assim, não, tá? Não vai dar erro. CDA 2.2/64 e o endereço de próximo salto, DB8, CAD 4.2. Pessoal, mas uma dica, tá? Sempre escrevam tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Tá? Não façam assim, não alterem entre letra maiúscula e minúsculo, fica até ruim de ler, né? Às vezes de compreender. Então sigam sempre o mesmo padrão. Eu só fiz assim para vocês verem que no IPv6
Ele não distingue letra maiúscula de letra minúscula. Então, eu criei uma rota aqui do próximo salto. Se eu quisesse fazer a mesma coisa com a interface de saída, é só colocar aqui, por exemplo, giga 0/0. Tá? Então, IPv6 route, para chegar na rede 2001 DB8 ACDA 2.2.2./64, eu uso essa interface aqui. E para fazer aquela totalmente especificada lá no IPv6, a gente deve usar quando a gente tem um link local. Por exemplo, eu tenho um link local lá na interface do roteador, então eu vou usar aqui o link local dele lá. FE80 aqui. Vou tentar fazer, né? Ó, olha a mensagem que dá. A interface precisa ser especificada quando o próximo salto, que é o next hop, for um link local. Então, se o roteador está utilizando, se eu estou utilizando na rota ali um link local, isso acontece bastante no IPv6, então a gente deve especificar também a interface. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, giga 0/0, depois aqui o link local. Tá? Então, aqui ó, no IPv6, aqui, ele aceita, então, essa rota totalmente especificada, né, no IPv6. Aqui no patch 3. No IPv4, eu já tinha falado anteriormente que não tem essa opção. Tá? E da mesma forma, para a gente verificar a rota, de novo, não vai aparecer, né, porque não estão... Desculpa. Show IPv6, né? O P é para IPv4. Para ver IPv6, é show IPv6 route. Sempre tem essa rota aqui, tá, pessoal, no IPv6 na tabela, tá? Que é o FE00, que é via null, que é uma interface aqui que sempre está... local que sempre está ativado, tá? Mas as demais percebam que não apareceu porque, como eu falei, as interfaces não estão conectadas. Mas se a gente olhar lá o run config, vai estar lá as configurações, né? V4 aqui em cima e aqui as de IPv6. E a rota padrão no IPv6, assim como no IPv4. Config terminal, IPv6 route, é até mais fácil no IPv4, né? Porque eu dou o IPv6 route, 2.2./0, e o endereço ali de saída, né? 2001. Próximo salto, na verdade, desculpa, DB8, CAD, qualquer coisa aqui, 2.2.2 ou 2.2.1. Tá? Então, seria uma rota padrão IPv6 estática, né? 2.2./0 e passo aqui o endereço IPv6 de próximo salto. Tranquilo? Vou abrir aqui o que vocês têm que fazer depois em casa lá, que é o que está ali, né? Tem tanto do IPv4 quanto do IPv6, né? Eu coloquei no SIGA apenas IPv4, mas como eu falei, podem fazer o de IPv6 também, tá? Que tem lá no material da Cisco, sem problema. Até seria interessante vocês fazer tanto IPv4 quanto IPv6. Então, você tem uma topologia semelhante que a gente viu ali antes, então, para fazer examinar as redes ali, configurar a rota estática e rota padrão e verificar a conectividade. Só vamos ver se já tem alguma rota nesse cara aqui. Show IP route. Vou voltar aqui, eu passei um para frente. Show IPv6. Não, show, desculpa, IPv route. Bom, percebam que aqui nesse atividade que vocês vão fazer, tá? Já tem aqui algumas rotas, mas percebam que são só as rotas diretamente conectadas, né? Tá? Acredito que nos 3 roteadores. Então, você tem que fazer é entrar em cada um deles e configurar as rotas estáticas e rotas padrão de acordo com o que está... Deixa eu só achar aqui. Está aqui na tabela, né? Então, configurar a rota estática padrão no roteador R1, no R2 e no R3, tá? Que é bem semelhante ao que a gente viu aqui na aula de hoje, tá? No material. Então, tem no R1, configura as rotas, no R2 também, e no R3 também. Eu vou montar aqui no R3 para ver se... Opa. Eu acho que também está com as rotas só as conectadas. IP. Somente também as
as rotas conectadas. A gente verifica, só vamos aqui, pessoal, verificando aqui na tabela, tá, de roteamento. Nós temos aqui para 172.31.0, que é que está aqui, esse aqui é o R2, tá? Que é essa rede aqui em cima. Nós temos uma entrada para 172.31.192, que é essa aqui, serial, e uma para 172.31.196, que é essa aqui, tá? Então, para o R2 chegar na rede 172.31.128, que é essa rede do PC3, ele não tem nenhuma entrada aqui ainda, né? Tá? Então, a gente poderia só fazer uma configuração aqui para vocês terem uma forma de começar. Então, por exemplo, se eu estou aqui no R2, eu quero chegar nessa rede 172.31.128, eu posso criar uma rota estática. Então, como é que a gente criaria? IP out. Eu quero chegar na rede 172.31.1.128. Tá? Como é que eu sei? Porque está aqui, e se vocês forem ver, também está aqui, né? Ó, 172.31.1. Desculpa, aqui é os IPs das máquinas, né? 129 é o primeiro endereço válido aqui. E aqui a máscara, tá? Então, é o que a gente tem ali de informação também lá na topologia. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, a rede 172.31.1.128 barra 26. Barra 26 é 255.255.255. Ponto. 192, né? Já esqueci lá. A gente viu, já esqueci. 192, tá? Então, isso aqui é aqui do R3. É 1/26, né? Que é 128 mais 64. Isso aí, né? Não, 128 mais 132, né? E, então, se eu estou no R2, eu quero chegar aqui nessa rede, eu passo a rede, passo a máscara, e eu vou indicar a interface serial ou o próximo salto. Eu vou indicar aqui o próximo salto. É 172.31.1, 172.31.1. A interface aqui do R3, tá? A gente vai ver aqui. Vamos ver aqui pelo material aqui. A do R3, a serial é 128, o endereço IP. 198, desculpa. 198. Então, ponto 198. Pessoal, o que eu fiz aqui? Estou no R2. Fui configurar uma rota aqui para essa rede aqui do R3. Então, para configurar o comando IP route, 172.31.1.128, que é para chegar nessa rede. Essa rede tem essa máscara. Eu tenho que enviar para esse IP aqui, 172.31.1.198, que é o IP desse R3 aqui, tá? Show IP. Então, se não estiver errado, ó, a rota foi colocada lá na tabela de roteamento, 172.31.1.128/26. Eu tenho que enviar para o IP 172.31.1.128, tá? Seria isso aqui. Se tiver, acredito que esteja, tá aqui, o Cisco Express Forward ativado nesse roteador, ele faria toda essa busca numa única, esse envio numa única busca, né? Caso não estivesse, não esteja, tá? Ele vai pegar isso aqui e vai verificar que para chegar na rede 31.1.196, que é, né? Ele tem que enviar pela interface serial 001, tá? Então, ele pega esse IP, verifica esse IP qual rede ele pertence a essa rede aqui, tá? E depois, então, ele vai fazer essa nova busca e enviar pela interface serial 001. Então, uma busca recursiva. Mas, de novo, se tiver o CEF instalado, o roteador ele já faz tudo isso numa única busca, tá? Tranquilo?
Então, esse aqui você tem que fazer. Se quiserem fazer esse, faça também do PV6, que é importante. Mas é só isso. Configurar a rota estática e rota padrão, seguindo ali o passo a passo que tem no exercício. Mais dúvidas? Na aula que vem a gente termina o capítulo, e daí vocês já podem fazer lá o exame do capítulo 2. Tranquilo? Dúvidas? Muitas? Tudo certo aqui. Tranquilo, professor, aqui também tudo certo. Tranquilo? Então tá. Pessoal, então depois vocês tentem fazer ali, de repente, quando vocês forem tentar fazer, vai surgir alguma dúvida, né? Daí a gente tira pelo WhatsApp ali, enfim, lá no grupo, ou tira na semana que vem. Então tá, só deixa então eu terminar de gravar a gravação aqui, vou encerrar aqui.